Quase nunca paramos para pensar que, se hoje temos a oportunidade de participar de uma igreja histórica com uma boa doutrina e uma firme tradição protestante, isso é graças à atuação de grandes homens do passado que abdicaram do conforto dos seus lares para pregarem o evangelho em terras distantes. Movidos pelo Espírito, eles deixaram seus lares e famílias e se lançaram ao mundo com o propósito de responder ao chamado que ferve em seus corações. Com corações cheios, fé inabalável e olhos fixos, estes homens firmaram fundamentos que até hoje nos são vitais para o bom florescimento e crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. A história da nossa denominação é ampla. Ela começa na Escócia com o John Knox, se estende até os Estados Unidos e chega até o Brasil. Hoje vamos focar em nossa história próxima, de como o presbiterianismo foi recebido e plantado aqui nas terras brasileiras. Muitos homens e mulheres ao redor de toda a extensão do nosso vasto país lançaram sementes, às vezes imperceptíveis, que floresceram e fazem sombra sobre a igreja de hoje. Passaram por lutas, perseguições, enfrentaram doenças e perderam aqueles a quem amavam, mas mantinham fitos os olhos na missão que lhes fora confiada e na glória do Senhor. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Servos de Deus, cuja história e testemunho nos conduzem a glorificarmos ao Senhor e agradecermos a Ele pelo que Ele tem feito em nosso país. Hoje participamos de uma igreja consolidada, estruturada e muito sólida. Entretanto, nem sempre foi assim. Antes de chegar ao Brasil, nós começamos com a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos da América, que foi organizada oficialmente no século XVIII, tendo o seu primeiro presbitério em 1706 e a formação da Assembleia Geral do Supremo Concílio em 1788, pouco após a independência americana. É importante mencionarmos que este período foi marcado pelos grandes avivamentos, que também aconteciam na Inglaterra com John Wesley e vários outros, como os Irmãos Morávios, por exemplo. Foram figuras como Jonathan Edwards e George Whitefield, um inglês que mudou-se para os Estados Unidos, que lideraram o que entendemos hoje como o primeiro grande despertamento da América. Estes movimentos foram importantes, pois resultaram em um enorme interesse por missões mundiais. Essa paixão por missões se estendeu a inúmeras denominações, principalmente as presbiterianas. E em 1838, os presbiterianos americanos fundaram a sua Junta de Missões Estrangeiras em Nova York. No início, os envios aconteciam com mais frequência para a Ásia e a África, mas a partir dos anos de 1850 surgiu um interesse crescente pela América Latina. A Colômbia, na época, foi o primeiro país a receber missionários presbiterianos em 1856. Por que demorou um pouco mais para começar o trabalho missionário presbiteriano norte-americano na América Latina e no Brasil? Porque havia uma discussão nos Estados Unidos se a América Latina era um campo legítimo de missões. Por quê? Porque muita gente achava que a América Latina já era um continente cristão, por causa da presença da Igreja Católica. Na Ásia e na África era diferente, né? Só o paganismo. Mas na América Latina já havia uma presença cristã, por meio da Igreja Católica, né? Desde o início da colonização, no século XVI. Mas o fato é esse, né? Eles concluíram que, ainda assim, né, os povos da América Latina não conheciam o Evangelho puro, o Evangelho integral de Jesus Cristo, né? Eles precisavam ouvir a mensagem da reconciliação com Deus por meio de Cristo, né? A mensagem evangélica. E então, né, a partir dos anos 1850, agora, no caso do Brasil, algo que evidentemente chamou muito a atenção dos americanos foi, primeiro, o tamanho do Brasil.
né? O Brasil avulta na América Latina, né? Como a nação maior em extensão territorial, abrangendo cerca de metade de todo o território da América do Sul. Né? Então esse foi um fator. Outro fator é que havia também um interesse por esse país que havia alcançado recentemente a sua independência. Né? A independência do Brasil foi em 1822. Então, na década de 50, era uma coisa ainda de 30 anos. Né? O Brasil tinha se tornado independente apenas uns 30 e poucos anos antes. Né? E também com uma peculiaridade que o distinguia de todas as outras nações da América Latina. O único país que não se transformou numa república ao se tornar independente, e sim num império. No entanto, os presbiterianos não foram os primeiros a chegar no Brasil. No final de 1830, missionários metodistas estenderam sobre o nosso país os seus olhos e iniciaram trabalhos por aqui. O mais notório dentre eles foi Daniel Parrish Kidder. A missão, entretanto, não perdurou como esperado. Porém, algo aconteceu. Kidder escreve um livro detalhando as suas experiências no Brasil. Mas, como fruto desse pequeno empreendimento missionário inicial dos metodistas, surgiu um livro muito interessante escrito por esse Kidder. Reminiscências de viagens e residência no Brasil. Né? Então ele publicou nos Estados Unidos, em inglês, esse livro contando as suas experiências, falando das suas viagens, falando dos seus contatos. Né? Ele viajou muito pelo Brasil e manteve contatos com os elementos mais importantes da sociedade brasileira. Os políticos, os intelectuais, né? Os governantes. Né? Foi muito importante isso, porque ele era também um agente da Sociedade Bíblica Americana, então ele estava interessado também na distribuição de Bíblias e tal. Então ele escreveu esse livro precioso, que hoje é muito admirado, inclusive nos meios acadêmicos, né? Como uma daquelas antigas descrições do Brasil ainda, né? Poucos anos após a sua independência. Então esse livro teve muita popularidade nos Estados Unidos. Alguns anos depois, veio para o Brasil um presbiteriano, mas não veio como um missionário, James Fletcher, um pouco antes de Simonton. Em 1855, mais ou menos, ele veio pela primeira vez e fez depois várias outras visitas ao Brasil. Mas o interesse maior dele era estreitar os laços entre o Brasil e os Estados Unidos, inclusive os laços comerciais e em outras culturais e assim por diante. Então o que o Fletcher fez? Ele pegou o livro do Kidder, revisou, atualizou o livro do Kidder, né? E publicou novamente com um outro título, O Brasil e os Brasileiros, Brazil and the Brazilians. Né? E quando que esse livro inclusive recebeu umas 8 edições nos Estados Unidos. Quando a primeira edição? 1858. 1 ano antes da vinda de Simonton para cá. Então é praticamente certo que Simonton leu esse livro. A gente não tem uma informação, né, explícita sobre isso, mas é certo, né, que Simonton, com aquele seu desejo de vir para o Brasil, certamente ele ia procurar obter o máximo de informações sobre o Brasil antes de vir para cá, e ele deve ter lido esse valioso livro. Todos estes acontecimentos conduziram a uma resolução na Assembleia Geral, o Supremo Concílio, de iniciar ao menos uma missão, uma tentativa, uma missão provisória. E como sabemos, o que era provisório tornou-se bem duradouro. A gente costuma dividir a história da Igreja Presbiteriana no Brasil em 2 períodos. A história do presbiterianismo no Brasil e a história da Igreja Presbiteriana do Brasil propriamente dita. A história do presbiterianismo no Brasil começa em 12 de agosto de 1859, com a chegada do pioneiro Simonton. É então que, no dia 12 de agosto de 1859, chega em terras brasileiras o reverendo Ashbel Green Simonton,
Com apenas 26 anos, este jovem começa a enfrentar muitos desafios, como estabelecer uma residência e aprender português. Inicialmente, Simonton, pela dificuldade com a língua portuguesa, começa a pregar apenas em inglês para a comunidade norte-americana residente na cidade do Rio de Janeiro, realizando cultos em navios e nas casas desses residentes. E quando Simonton chega aqui com a intenção de fato, pregar o Evangelho de Jesus e plantar aqui uma igreja para brasileiros, a intenção de Simonton, a intenção do Senhor por meio de Simonton, era pregar para brasileiros. É uma igreja de fato para se tornar do Brasil e não apenas no Brasil. Ele chega aqui e ele encontra um contexto em que o Império dizia o seguinte, escrito na lei, a religião do Império é a Igreja Romana. Tanto é verdade que os primeiros movimentos e o primeiro templo nem poderiam ser chamados de templo, porque templo eram apenas aquelas construções que lembravam os locais de reunião da Igreja Romana. Eles tiveram muita dificuldade com Simonton e sua família, né? Posteriormente, eles tiveram dificuldade com a implantação da fé protestante e reformada aqui no Brasil por causa do contexto de um império que professava uma outra fé. Não havia possibilidade de construção do templo com cara de templo. Eles tinham que se reunir em uma sala, porque aquela estrutura, aquela arquitetura de templo era contra a lei. Apenas a Igreja Católica Romana poderia ter aquele tipo de aspecto no seu templo. Então houve sim uma resistência, mas o Senhor nos fez prosperar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Simonton não ficou sozinho por muito tempo. Em 1860, para a alegria do nosso jovem pioneiro, o seu cunhado e colega chega ao Brasil, o reverendo Alexander Latimer Blackford, fortalecendo significativamente a missão aqui em nosso país. Em meados de 1860, chega Blackford, que era cunhado de Simonton, casado com a irmã de Simonton, a Elizabeth, né? Então chega esse casal e, claro, foi uma coisa muito boa para Simonton. Agora ele tinha companhia, né? Ele tinha a sua irmã, ele tinha o seu cunhado para ajudar no trabalho. Então é isso, no começo foi tudo muito lento, né? Por causa dessas circunstâncias, por causa da legislação do Império que restringia a atuação de missões protestantes, né? A legislação do Império, ela foi se liberalizando ao longo do século XIX nessa questão. Mas à medida que Simonton daí começa a dominar o português, e aliás ele veio a dominar muito bem posteriormente a língua portuguesa, né? Tanto para falar como para escrever. Então ele se torna mais autoconfiante, né? Agora falando português, e começa a pregar em português. Primeiro ele inicia uma escola dominical, né? E depois os cultos. E finalmente, em janeiro de 1862, então veja bem, ele chega em meados de 59. Então 59, 60, 61. Janeiro de 62, ou seja, 2 anos e meio depois que ele chega, daí finalmente ele organiza a Igreja do Rio de Janeiro, mas com 3 membros. Precisamos enfatizar que esses 3 primeiros membros eram estrangeiros, um norte-americano e outros 2 portugueses que tinham se mudado para o Brasil. Mas foram estes os primeiros da igreja. Como Simonton mesmo registra em seu diário, assim nos organizamos como Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Simonton ainda continua realizando grandes avanços. 2 anos após a organização da igreja, ele vai lançar o primeiro jornal evangélico no Brasil, a Imprensa Evangélica. E em 1865, ocorre a organização do Presbitério do Rio de Janeiro.
Neste tempo, o presbiterianismo já havia avançado, possuindo, portanto, igrejas no Rio, São Paulo e Brotas, no interior de São Paulo. Isso possibilitou a criação do Presbitério do Rio de Janeiro, organizado em São Paulo no dia 16 de dezembro de 1865. No dia seguinte, 17 de dezembro, esse presbitério ordena o seu primeiro pastor, José Manuel da Conceição. Por isso, até hoje consideramos este como o Dia do Pastor Presbiteriano. Outro grande ato para o presbiterianismo nacional foi que no início de 1867, ano da sua morte, Simonton fundou um pequeno seminário no Rio de Janeiro, que ficou conhecido apenas como Seminário do Rio de Janeiro. Os historiadores chamam de Seminário Primitivo. Este pequeno seminário funcionou por 3 anos e teve só 4 alunos. Esses 4 se tornaram grandes pastores pioneiros da Igreja Presbiteriana do Brasil: o reverendo Modesto Carvalhosa, o reverendo Antônio Trajano, o reverendo Miguel Torres e o reverendo Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Estes foram os 4 únicos alunos deste pequeno seminário fundado pelo reverendo Simonton. Quem dirigiu o seminário por algum tempo, até ele ser fechado, foi o reverendo Blackford. Age de forma que para nós hoje é realmente extraordinária, porque numa época em que você não tem aí as nossas tecnologias que temos acesso hoje, ele conseguiu agir de uma forma que nos legou 3 igrejas fundadas, um presbitério, também um seminário, que alguns chamam de seminário primitivo, mas no bem da verdade Simonton chamava de Seminário do Rio de Janeiro, e eu faço questão de falar isso, eu acho que é importante frisar, ainda que de fato não fosse um seminário tal qual nós conhecemos hoje, com a estrutura que temos hoje, mas nesse ponto Simonton foi um visionário, ao perceber a importância da formação de ministros para a igreja que agora estava nascendo. A evangelização, ela, para a glória de Deus e pela ação do Espírito Santo, ela gera frutos, e esses frutos, esses irmãos que viriam, que se converteriam, precisariam da ação de um ministro do Evangelho para pastorear, para conduzir, para ensinar, e Simonton, ele foi muito sábio ao pensar na formação daqueles que sentiram, através do testemunho dos primeiros missionários, eles sentiram esse chamado para o ministério. E eu tenho o privilégio hoje de trabalhar nesse seminário, que é o seminário que leva o nome do pioneiro, o reverendo Ashbel Green Simonton. No fim daquele ano, Simonton, que estava cheio de planos, de projetos, tão entusiasmado com o crescimento da obra presbiteriana no Brasil, contraiu febre amarela no Rio de Janeiro, algo relativamente comum para a época. Veio, então, para São Paulo, acreditando que seria ajudado pelo clima mais ameno. Outra coisa muito dolorosa que lhe aconteceu foi que em 1864 ele perdeu a sua esposa. Simonton a tinha conhecido quando estava de férias nos Estados Unidos, logo após a organização da igreja no Rio de Janeiro, em 62. Conheceu essa que viria a ser a sua esposa, chamada Ellen Murdoch, e se casaram em maio de 1863. Logo após, os dois voltaram para o Brasil e apenas 1 ano após esse retorno, Ellen, por causa das complicações no parto da sua primeira e única filha, deixa a sua vida, a sua recém-nascida filha, o seu marido e a Igreja Presbiteriana do Brasil, sofrendo a fatalidade da morte. Estava tão alegre com o seu casamento, com o nascimento da filhinha, agora fica nessa situação horrível de viuvez, a perda da sua esposa. E praticamente uma das poucas pessoas que fizeram companhia para ele naquela época foi alguém que se tornaria muito famoso no presbiterianismo brasileiro, George Chamberlain, o fundador do Mackenzie. Então estava ali com Simonton naquele período difícil. Mas enfim, a outra razão pela qual Simonton, ao ficar doente, veio para São Paulo é que a sua filhinha, órfã de mãe, estava sendo criada pela sua irmã aqui em São Paulo, a esposa do reverendo Blackford. Mas o fato é esse, ele chegou aqui e só foi piorando, a sua saúde só foi periclitando cada vez mais.
e ele veio então a falecer no dia 9 de dezembro de 1867 e foi sepultado no cemitério dos protestantes, anexo ao cemitério da Consolação, né? A filha dele, depois de alguns poucos anos no Brasil, foi levada para os Estados Unidos e passou lá o resto da vida, nunca se casou, né? Então o reverendo Simonton não deixou descendentes. E alguém então, um historiador, não sei se foi o reverendo Júlio Andrade Ferreira, disse que o reverendo Simonton teve 2 filhas, né? Deixou 2 filhas, a Helen, a pequena Helen, e a Igreja Presbiteriana do Brasil. As missões norte-americanas ainda continuavam entusiasmadas com o novo campo que se abria diante dos seus olhos. E agora, a Igreja do Sul dos Estados Unidos, a PCUS, que diferente da Junta de Missões que enviou Simonton e outros, possuíam o Comitê de Missões. Enviam também obreiros para a obra missionária aqui no Brasil. Os primeiros missionários do comitê começam a chegar em 1869, em Campinas, 10 anos depois de Simonton. Nomes como Eduardo Lane e George Morton, por exemplo. Mas, embora com frequência olhamos com atenção o início do presbiterianismo no Sudeste, isso não significa que a obra do Senhor não estava a acontecer em outros lugares do nosso país. Não sabemos o direcionamento dos ventos que sopram e nos surpreendem ao trazer outros obreiros para a obra do Senhor. A primeira iniciativa do presbiterianismo no Nordeste começou em Salvador, na Bahia. A famosa e conhecida Igreja Presbiteriana da Bahia, ou Igreja Presbiteriana da Rua da Mangueira, no centro antigo de Salvador. Igreja essa que completou em 2022 150 anos. Organizada apenas 10 anos depois da Igreja do Rio, em 1872, por um colega de Simonton, o terceiro missionário que veio para o Brasil, Francis Schneider. E é em 74, pouco depois da chegada dos missionários enviados pelo Comitê da Igreja do Sul, 2 anos após o trabalho de Schneider na Bahia, chega ao Recife o reverendo John Rockwell Smith, o grande pioneiro do presbiterianismo na região. Nordeste Sul, Bahia, Sergipe, e o Nordeste Norte, do Rio São Francisco para cima, né? De Sergipe para cima, ou de Alagoas para cima. Então o reverendo Smith chega em 73, nessa época também chega o reverendo John Boyle, mas o Boyle vai ficar só um pouquinho de tempo lá em Pernambuco, ele não se acostumou com o clima e acabou vindo para São Paulo, primeiro Campinas e depois a região da Mogiana, e finalmente ele se mudou para o Triângulo Mineiro. Ele foi o pioneiro presbiteriano no Brasil Central. Então a igreja de Salvador é de 72 e a igreja de Recife é 6 anos depois, 78. Né? Mas o Smith, que era um sujeito muito dinâmico, ele acabou pregando praticamente todos os estados do Nordeste. Ele pregou nas quase todas as capitais do Nordeste, iniciou trabalhos em muitos lugares. Tá? E ele depois foi nomeado, quando nós tivemos a organização do nosso sínodo, em 1888, que é um evento importantíssimo da história da IPB. É o momento em que a IPB surge de fato como uma denominação distinta das igrejas mães norte-americanas, é no sínodo de 88. Né? Então o sínodo criou o seminário presbiteriano, porque desde o fim daquele pequeno seminário do Simonton, até 88 não funcionou nenhum seminário, né? Não existia seminário. Então o sínodo cria o seminário presbiteriano e nomeia o John Rockwell Smith para ser o professor desse novo seminário, né? O principal professor. Então ele vem do Nordeste com a família e vai para Nova Friburgo, onde o seminário começou as suas atividades. 4 anos depois do sínodo, em 1892. Né? Chega em Recife no dia 11 de agosto de 1878
E apesar das dificuldades e lutas, em 5 anos de trabalho árduo, a primeira igreja tem seu início e fundação com apenas 12 membros. Neste período, interessante é a fala de um dos membros que olha para o reverendo John Rockwell Smith e diz: "Um com Deus é maioria e nós somos 13. De Pernambuco, o pioneiro vai para a Paraíba, Maceió e vai realizando diversos trabalhos por onde ele passava. Organizou 5 igrejas no Nordeste e fundou um jornal, Salvação de Graça. Faleceu em 1918 aos 72 anos de idade, aqui mesmo no Brasil, vítima do mal de Parkinson. E é muito interessante, porque quando você olha os anais da história dessa igreja, eu sempre costumo dizer para os alunos, não tem como não dar certo, por causa de um elemento importantíssimo, que era a entrega nesse trabalho, né? Ou seja, os missionários que tinham tudo do bom e do melhor, se é que a gente pode usar essa expressão, onde estavam, e vêm para um local que tem tudo para não dar certo do ponto de vista humanamente falando. É um trabalho muitíssimo difícil. Quando eu falo, por exemplo, do trabalho do reverendo John Rockwell Smith, que ele começa aqui em Recife, na Rua do Imperador, número 71, foi um sobrado que ele alugou, e exatamente nesse local que ele mora, que ele começa o trabalho, parece algo simples, pensando somente na dificuldade do tempo, dos 5 anos, mas não. É um trabalho dificílimo, enquanto eles estão lá reunidos. Algumas pessoas passam para jogar pedra no telhado, para persegui-los, né? Então, quando eu falo que o trabalho não tinha como não dar certo, é porque não eram somente desbravadores, eram pessoas que tinham a vida voltada para essa missão. E aí vai haver cooperação depois, né, por parte de outros missionários que vêm e que dão continuidade a todo esse processo. Em 1895, o seminário se transfere para São Paulo, capital. E por lá ele ficou muitos anos, até que finalmente, em 1907, o seminário é transferido para Campinas, onde está, até hoje, o Seminário Presbiteriano do Sul. Aqui é importante ressaltar que, quando falamos de São Paulo e Rio, é um trabalho da Igreja do Norte dos Estados Unidos. E quando falamos de Pernambuco e destas regiões, é da Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. Tanto o board do Norte quanto o do Sul se envolveram enfaticamente em enviar missionários para o Brasil durante todo este período pioneiro. Tanto a Igreja do Norte como a Igreja do Sul, vendo os frutos do trabalho que estavam surgindo no Brasil, vendo o enorme potencial de crescimento, eles começaram a investir pesadamente no Brasil, a mandar muita gente para cá, né? E então é isso. À medida que o tempo vai passando, aumenta muito o número de missionários em diferentes regiões do Brasil, tanto da Igreja do Norte como da Igreja do Sul, né? E um outro missionário, então, que se tornou uma figura assim lendária nas missões presbiterianas no Brasil foi o reverendo Butler, George Anderson Butler. George Anderson Butler, conhecido como o Médico Amado, chega a Recife no dia 22 de fevereiro de 1883. Até aquele momento, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos havia mandado ao Brasil, por meio da Junta de Missões, 23 missionários, 14 para o Sul e 9 para o Norte e o Nordeste. Butler chega ao seu novo lar com apenas 29 anos. Era solteiro e logo ficou conhecido como aquele homem alto e corpulento, alvo e de faces coradas. Inicialmente, Butler foi o fundador do presbiterianismo em São Luís do Maranhão, fundador da Igreja de São Luís. Depois de um tempo por lá, ele se transfere para Recife e vai para uma cidade no interior de Pernambuco, para Garanhuns. E após alguns anos em Garanhuns, ele finalmente vai à última cidade onde ele havia de permanecer o restante da sua vida, Canhotinha. Uma pequena cidade ao lado de Garanhuns, onde ele fundou a igreja, construiu um hospital e fundou uma escola. E embora o trabalho estivesse florescendo, Butler teve de enfrentar muitos problemas e perseguições.
Como relata Edgécy Martins no seu livro A Bíblia e o Bisturi, certo dia em Garanhuns, o vigário da Catedral de Santo Antônio, o padre Pacífico de Barros, convidou Butler para um debate. Acontecimento este que levou cerca de 5.000 pessoas presentes espalhadas entre o templo e a praça. O reverendo Butler teve uma arma apontada em sua direção, mas não houve disparo. A perseguição era grande. Naquele mesmo dia, choveram pedras sobre o telhado de sua casa. As perseguições, contudo, abriam novas oportunidades e motivavam um maior número de conversões. O ambiente era de trabalho, testemunho ousado e perseguições. Como nos dias da igreja primitiva e nos dias em que o Senhor preservava o seu povo com a sua providência milagrosa. Na linguagem do Dr. Butler, era como se estivessem em meio às pragas do Egito. A epidemia de febre amarela que varria o Brasil na época tornou-se um marco divisório na vida do Dr. Butler. Neste momento, ele começa a ser visto mais como médico do que como pregador. Nas palavras de Edgécy Martins, ele seria um médico com alma de pastor, que amava intensamente as almas, e o pastor com alma de médico, que sentia a aflição do corpo enfermo. 2 trabalhos, 2 funções, 2 ministérios com um único propósito: redimir o homem em suas carências físicas, morais, sociais e espirituais. É com Butler, inclusive, que tem início o 2º seminário mais antigo da nossa denominação, o Seminário Presbiteriano do Norte. E Dr. Butler convida o reverendo Martinho de Oliveira para dar início ali, dar início ao que vai ser, no futuro, o Seminário Presbiteriano do Norte, um trabalho de uma escola teológica que começa na sua própria casa, na casa paroquial ali. E é interessante que o seminário começa com 2 alunos, um desiste e fica apenas um, e eu não tenho nenhum problema em dizer, e até que me convençam diferente. E apesar desses 125 anos que o seminário está completando, a gente tem na figura do reverendo Jerônimo Nogueiros esse primeiro aluno, provavelmente, eu acredito que seja o melhor de todos os alunos que o seminário já teve, em todos os sentidos que se possa imaginar. Depois se torna até um grande batalhador pela existência do seminário sendo aceita pela Igreja Presbiteriana do Brasil, tendo em vista quando o seminário começa, não tem o nome de Seminário Presbiteriano do Norte, tem Seminário Evangélico do Norte, porque não foi um trabalho que teve início da aceitação por parte da Igreja Presbiteriana, isso levou anos, décadas, depois foi aceito pelo Presbitério de Pernambuco e posteriormente é que vai ser aceito pela Igreja Presbiteriana do Brasil. O fato é que nós tivemos grandes vultos missionários na história do presbiterianismo no Brasil, nas mais diferentes regiões do nosso país. Houve missionários que não se destacaram muito, que realizaram trabalhos mais modestos, e outros que, por causa das suas qualificações, inteligência, habilidades, fervor e dinamismo, escreveram páginas grandiosas do presbiterianismo no Brasil. Cada um deles foi crucial e importante para o desenvolvimento do presbiterianismo no Brasil e para o que hoje é a nossa denominação. Claro que muitos poderiam ser mencionados aqui e ficaram de fora. Por isso convidamos todos a ler as obras do reverendo Alderi, nosso historiador oficial da IPB, onde há relatos mais longos e nomes que não caberiam aqui contando a história desses irmãos que tanto trabalharam para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado. Bem como outras obras específicas de movimentos regionais que preservam a nossa tradição e identidade, tendo como trabalho dos historiadores da nossa denominação capturar, preservar e contar a história desse fervor pelo Evangelho que espalhou e continua se espalhando até hoje, por causa das boas novas de salvação. Retornando agora para o eixo Rio-São Paulo, embora Simonton tenha se empolgado muito com o Rio de Janeiro, porque era a capital do Império, houve uma outra figura que se empolgou mais com São Paulo desde que chegou ao Brasil.
A empolgação era tamanha que, inclusive, havia convidado Simonton para se mudar para lá, deixando o Rio para trás. Nós já mencionamos ele anteriormente. Estamos falando do reverendo Blackford, Alexander Latimer Blackford. A visão estratégica de Blackford era algo realmente impressionante. Por volta de 1860, São Paulo era uma cidade muito pequena, que tinha cerca de 20 a 25 mil habitantes, enquanto o Rio de Janeiro já se contava por volta de 700 mil. Mas algo atraiu os olhos de Blackford. Ele percebia o potencial da cidade e ficava também impressionado com o fato de que São Paulo tinha uma instituição muito importante que ele chamava de universidade. A Universidade de São Paulo, a Academia de Direito do Largo de São Francisco, a primeira escola superior do Brasil, a primeira faculdade do Brasil. Hoje pertence à USP, a Escola de Direito da Universidade de São Paulo, uma escola que tinha sido fundada pelo Dom Pedro I em 1827, 5 anos após a independência. Onde se formavam os homens mais importantes da época. Os grandes políticos, os grandes estadistas, os grandes juristas do Brasil, Rui Barbosa e tantos outros, né? Todos alunos ex-alunos, né, da Academia de Direito do Largo de São Francisco. Então isso era muito importante para o Blackford, né? Mas enfim, daí a missão decidiu, tá bom, cada macaco com o seu galho, né? O Simonton continua no Rio e o Blackford vai para São Paulo, então, que é o grande desejo dele, né? Que é a grande paixão dele. Então Blackford chega a São Paulo em outubro de 1863, né? Então ele chegou ao Rio de Janeiro em 60. Em outubro de 63, ele só não veio antes porque não encontrou uma casa para alugar. Ele fez uma tentativa anterior, não achou casa e finalmente pôde se mudar em outubro de 73. Ele e a sua esposa, a irmã do reverendo Simonton. E o trabalho foi muito bem sucedido. Ele começou pregando em inglês na casa dos diretores e funcionários de uma companhia inglesa que estava trabalhando em São Paulo, a São Paulo Railway, a construtora da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Estava em plena construção naquela época, foi inaugurada em 1867, 4 anos depois da chegada do Blackford, né? Então estava cheio de ingleses aqui em São Paulo, engenheiros, né, trabalhando nessa estrada. E os primeiros cultos foram realizados nas casas deles, ali na Rua Boa Vista, saindo ali do pátio do colégio, a Rua Boa Vista, e na Rua da Constituição, que hoje é a Florencio de Abreu, ali no Largo de São Bento, né? Mas logo a missão alugou uma casa, um antigo casarão colonial, na Rua de São José, que hoje é a Rua Líbero Badaró, ali saindo do Largo de São Bento, né? Então, essa casa se tornou a residência do Blackford e também a primeira sede da Igreja Presbiteriana de São Paulo, que foi organizada em março de 65. Então, 1 ano e meio depois que chega à cidade, Blackford já organiza a igreja. E neste tempo, São Paulo começa já com um número maior de membros em comparação com a igreja do Rio. Eram 7 membros. Entre eles, vários moços que depois foram ordenados pastores. Os outrora mencionados alunos do pequeno seminário de Simonton, Modesto Carvalhosa, Miguel Torres e Antônio Trajano, que trabalhavam no comércio em São Paulo e tornaram-se membros fundadores da Igreja Presbiteriana de São Paulo. A primeira celebração da Ceia do Senhor aconteceu no dia 29 de maio de 1864, participando 7 pessoas. A segunda ocorreu em 8 de janeiro de 1865, participando 8 pessoas. E apenas 2 meses depois, a terceira aconteceu no dia 5 de março, quando o número de comungantes subiu para 18. 6 pessoas foram recebidas por profissão de fé.
Manuel Fernandes Lopes Braga, Miguel Gonçalves Torres, Antônio Trajano, José Maria Barbosa da Silva, Ana Luísa Barbosa da Silva e Olímpia Maria da Silva. O ano de 1865 foi muito frutífero em São Paulo, pois não só tivemos a organização da igreja da capital paulista, como também a primeira igreja do interior, a de Brotas, no dia 13 de novembro. E falarmos de Brotas é indispensável. E por quê? E aí é que entra em cena essa figura importantíssima que é o José Manuel da Conceição, o padre protestante. No ano da independência, 1822, nasceu na capital paulista José Manuel da Conceição. Logo pequeno, ele muda-se com a sua família para Sorocaba, onde foi criado e educado por um tio-avô que era padre, conhecido como Padre Mendonça. Por causa disso, Conceição também desejou ser padre e foi ordenado. Desde cedo, ele teve muito contato com protestantes em Sorocaba, principalmente na fazenda Ipanema, o que fez com que ele possuísse fortes ideias protestantes. Nos desígnios de Deus, Brotas tornou-se, a registros, a Antioquia do Sertão. Eu creio que nós devemos entender que tudo começa no sentido da vinda ou da transferência de um homem chamado José Manuel da Conceição, padre, e ele era um padre bem questionador. Então, aonde colocava ele começava a questionar, incentivava os seus paroquianos a ler a Bíblia, e há registrado que, na medida em que ele questionava a hierarquia da época, para as autoridades não serem questionadas, o que se fazia? Ia transferindo ele, para não criar raiz, para não ter mais tantos vínculos e laços de amizade. Então, de certa maneira, ele chegou aqui em Brotas. Eu sou Miriam Cerqueira Leite, tenho 70 anos. A minha descendência é de uma família que está no Brasil há muito tempo. Sou descendente do José Duarte Corrêa de Sá. E por questões de herança, a família resolveu adotar o nome de um dos padrinhos dos filhos, então nós passamos a ser Cerqueira Leite. E o meu bisavô foi casado com Gertrudes do Amaral Cerqueira Leite, que era irmã do padre José Manuel da Conceição. Quando ele veio para Brotas, coincidiu do Simonton estar também na Redondeza. Eles eram de Rio Claro na época, eles vinham muito a Rio Claro, e ele quis conversar com o Simonton, e quando eles conversaram, ele completou a sua... ele passou a ter assim, a afinidade dele com a igreja cristã, né? Foi assim totalmente fechada, porque era exatamente aquilo que ele pensava. E o Simonton fez um trabalho com ele, e ele foi ordenado o primeiro pastor presbiteriano do Brasil, no mesmo ano em que foi fundada a igreja de Brotas, né, pastor? Então surgiu logo um núcleo, né? Os missionários começaram a ir a Brotas e junto com Conceição e pregar muito, e houve muitas conversões, e daí surge essa terceira igreja presbiteriana, que durante muitos anos foi a maior de todas, maior que a igreja do Rio, maior que a de São Paulo, maior que qualquer outra, né? E mãe de muitas outras igrejas que surgiram naquela região em volta lá de Brotas. A igreja de Brotas foi fundada no dia 13 de novembro de 1865. No dia 16 de dezembro daquele ano, é organizado o primeiro concílio presbiteriano brasileiro, que é a organização do presbitério do Rio de Janeiro. Estavam presentes Simonton, Schneider e Blackford, reunidos na casa de Blackford, na rua de São José, número 1. No dia seguinte, foi ordenado como ministro do Evangelho José Manuel da Conceição, o primeiro pastor protestante brasileiro. Segundo Vicente Temudo Lessa, em seu livro Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, José Manuel da Conceição não teve igreja a seu cargo,
nem campo de evangelização. Percorreu os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, penetrou no sul de Minas e no sul de São Paulo e foi a um trecho do Paraná. Sofreu perseguição de vários gêneros, foi insultado, espancado, apedrejado. Ensinava, pregava e curava, porquanto entendia um pouco de medicina. Morreu em uma das suas andanças, exausto de cansaço por tanto andar, caiu à margem da estrada e foi socorrido por uma enfermeira. Foi recolhido como anônimo, por não saber de quem tratava. Mas sabemos que o Senhor Deus que o havia comissionado o reconheceu e o recebeu no lar eterno. A intenção de Simonton, a intenção do Senhor por meio de Simonton, era pregar para brasileiros. É uma igreja de fato para se tornar do Brasil e não apenas no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história, uma forma de governo, uma teologia, bem como um padrão de culto e de vida comunitária. Historicamente, a IPB pertence à família das igrejas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859 como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Nossa história é valiosa e repleta de homens e mulheres que deram as suas vidas pelo Evangelho, sendo perseguidos, enfrentando desafios, acometidos por doenças, perdendo familiares e cercados pelo sofrimento, porém sempre na certeza da divina providência que confere a verdadeira esperança ao mais dorido coração. Há muitos capítulos na história da IPB. Este é o primeiro. Depois dos trabalhos pioneiros no Brasil com missionários estrangeiros e a ordenação do primeiro ministro verdadeiramente brasileiro, o que viria? Quais seriam os desafios enfrentados? E como a própria IPB se comportaria com o passar das décadas e séculos? Como seria o desenvolvimento, a estruturação e a expansão de uma igreja que começa a alçar passos para cada vez mais se tornar propriamente do Brasil, ao invés de ser mais um projeto missionário? Uma igreja séria, bíblica e reformada que se torna formadora de ministros, plantadora de igrejas e celeiro de missionários que foram, são e serão espalhados pelo mundo todo. A paixão missionária era muito forte, né? E as pessoas, quando iam para um campo missionário, elas sabiam que elas podiam até morrer no campo missionário, ou de doenças que eram muito comuns naquela época, ou de manifestações de intolerância, né? Como aconteceu com muitos missionários, né, que morreram, né? Então é isso, as pessoas não iam, eu vou lá fazer um turismo missionário, né? Passar um tempinho lá, conhecer o país e... Não, a intenção, na maioria dos casos, era vir para passar o resto da vida e sofrer todas as consequências que pudessem surgir, né? Era um compromisso integral mesmo com a obra missionária, né? Então, só uns poucos vinham já pensando em ter uma experiência e voltar para os Estados Unidos, né? Muito poucos. A maioria vinha mesmo com o desejo de investir nisso o restante da sua vida. Outro impacto que há na nossa vida devocional é como eu vivo a partir disso agora. Então, como que eu vivo? Eu creio que a missão ela segue, né? Acho que quando aquele pastor fez a pergunta, falou assim: nossa, a igreja de Brotas é uma igreja tradicional. Eu disse: não, é uma igreja que também vive a sua missão, que prega o evangelho, que tem que continuar pregando o evangelho, porque os irmãos do passado foram corajosos, eles viveram isso e nós do presente também temos de viver. E no futuro, que eu falo aqui na igreja, as crianças do presente é a igreja de hoje. Então eles vão contar a nossa história. Então aqui essa igreja, o que tem hoje aqui é consequência do amor a Deus daqueles irmãos do passado, né? Por viver a fé, por ultrapassar ou superar as hostilizações, eles deixaram esse legado, deixaram esse espaço, deixou, né, o espaço que
a igreja triunfante ali, que dá para também a gente poder fazer uma igreja viva ali, construir espaço. Então é esse legado que deixa para nós. É um legado de uma igreja que olha para o seu passado, enxerga os atos bondosos de Deus, vive o presente, né, debaixo da ação e soberania de Deus, proclamando o Evangelho, e o futuro nós estamos passando o bastão para os membros menores, isto é, muitos deles não são ligados às famílias antigas, que se converteram a Cristo e passaram a fazer parte da igreja presbiteriana, mas eles vão dar continuidade a essa história. É a fé viva sendo passada pela nossa vida e exemplo aí a todos que aqui participam. Então, fazer parte dessa história é algo, né, que nos leva a revestir de ousadia para prosseguir. Então, é isso que é viver e fazer parte dessa história. Acredito que eu também já faço parte um pouco dessa história, né? Como já mencionei, né, há 9 anos atrás houve o culto dos 150 anos da igreja, num momento assim em que a cidade, né, nós celebramos a Deus pelos 150 anos de vida. A igreja teve inúmeros lutas, desafios, mas por amor, Deus, amando seu povo, não permitiu que essa porta viesse a ser fechada. Ela sempre manteve aberta. Esse é o Deus da aliança. Comigo, com a minha presença ou não, Ele vai manter esta igreja viva para continuar com esse legado. Eu continuo orando, continuo lendo a Bíblia, continuo tendo momentos devocionais e continuo buscando aquecimento do coração, iluminação para a mente, da mesma forma que o Senhor proporcionou a Simonton e a todos esses grandes homens de Deus que me antecederam. Eu vivo assim, de forma simples, pregando o Evangelho e cuidando da igreja do Senhor. Todos esses personagens, Simonton, Blackford, Chamberlain, José Manuel da Conceição, Eduardo Carlos Pereira e tantos outros pastores que foram missionários, que agiram na história da igreja, não podem ser tratados como ídolos. Nós não podemos celebrar a memória deles, na pessoa deles, mas na ação de Deus através da vida deles. E o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, que nos usa conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Fazer parte dessa história, e todos nós, indistintamente, fazemos parte dessa história. Não só os pastores e presbíteros que presidem concílios, que tomam decisões nos concílios. Nossa igreja é conciliar, nossa igreja é presbiteriana, mas cada um de nós, nas nossas igrejas locais, precisamos ter a compreensão de que Deus, sendo o Senhor da história, nos usa para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam transformadas. Todas as vezes que eu olho a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu vejo um Deus amoroso, bondoso, cuidadoso, providente, um Deus que nunca, jamais abandonou o seu povo e que tem usado homens e mulheres dia após dia para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas conheçam que Jesus é Senhor, para que famílias sejam restauradas, para que pessoas possam ter nas suas vidas, nos seus trabalhos, no seu dia a dia, o testemunho dessa vida com o nosso Deus. Por isso, com muito temor e tremor, eu tenho a plena convicção de que Deus é o Senhor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é o Deus que governa cada um de nós e a vontade dele vai prevalecer. O povo que não conhece a sua história, não conhece a sua origem, esquece essa caminhada importantíssima e não diferente deve ser também assim para com a nossa denominação, na nossa igreja. Eu assim incentivo a cada membro, do menor ao mais experiente em relação à idade e ao tempo de vida, a se debruçar sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil.